As últimas palavras de alguém, após a sua partida, normalmente são as mais importantes. No período Covid, algumas pessoas tiveram a situação difícil de fazer uso de um celular e dirigir as suas últimas palavras a familiares seus. Conheço algumas pessoas que passaram por situação parecida na família e a experiência deles é que não é uma situação fácil. As últimas palavras têm um peso muito grande, porque é aquilo que você tenta sintetizar de tudo que você já viveu. E quando Jesus esteve aqui, ele também teve aquele momento de últimas palavras aos seus discípulos, não para morrer, mas para ascender aos céus. E essa noite nós vamos falar sobre testemunhando ao mundo. E quando nós pensamos nessa temática que vai ser colocada aqui na tela, quando nós pensamos nessa temática, ela é importante porque ela é justamente o tema das últimas palavras de Jesus. Pare e pensa. Jesus vai ascender aos céus, ele vai subir aos céus, não vai voltar por enquanto, e ele agora vai orientar os seus discípulos, dando-lhes as suas últimas instruções. E você pode imaginar com isso que Jesus poderia e teria e tinha muitos temas importantes para falar. Talvez tirar as nossas dúvidas de escatologia, talvez falar sobre essas questões teológicas, mas Jesus decidiu falar justamente sobre a expectativa dele em relação aos seus discípulos. O texto conhecido de Atos 1 e 8, e você pode ir para lá se você quiser, mas também vai ser projetado aqui, ele é muito sugestivo, porque olha o que o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer em suas últimas palavras aos seus discípulos, aqui no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essas são as palavras de Jesus, é a ênfase, é o tema da última conversa de Jesus com seus discípulos. Ele passou 3 anos e meio com esses homens, e agora ele não vai mais estar no meio deles, e agora Jesus volta ao tema que inclusive está nos 4 evangelhos, e ele vem chamar a atenção sobre o testemunhar. A ênfase desse versículo está justamente naquela parte: serão minhas testemunhas. Esse texto, meus queridos irmãos, amigos, ele reflete a expectativa de Jesus sobre a minha vida como discípulo e a sua vida como discípulo de Jesus. Interessante que algumas pessoas que passaram por aquela experiência dolorosa do Covid comentaram que ligaram e falaram: pague aquela conta, faça aquilo ali, não deixe meu nome sujo, resolva aquilo dali. São demonstrações daquilo que é importante para aquela pessoa e que ela quer que seja cuidado. As últimas palavras de Jesus foi dirigida a nós, lembrando de uma expectativa dele. Jesus tem uma grande expectativa, um desejo, uma vontade, que os seus discípulos, eles vivam em missão, testemunhando. A palavra testemunhar, a palavra dar testemunho, o termo dar testemunho significa dar uma prova ou dar uma declaração. Em outras palavras, o que Jesus queria, desejava e deseja é que os seus discípulos falem dele, provem dele, testemunhem dele, descrevam ele, falem dele. Em outras palavras, fazer discípulos dele, testemunhar dele. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê uma expectativa de Jesus, uma vontade expressa clara de Deus, de que todo discípulo, todo crente no Senhor Jesus, ele deve testemunhar do Senhor. Você não tenha dúvidas disso. Que todo discípulo do Senhor Jesus, Deus, no momento que converte alguém, ele tem essa prescrição, ele tem esse desejo que você seja uma testemunha dele, um representante dele. É como se Deus entrasse em contato com você e ele dissesse: meu filho, eu tenho uma tarefa para você, você precisa testemunhar de mim aí, né? Você precisa falar de mim, você precisa defender, você precisa provar, você precisa
proclamar o Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus às pessoas que precisam. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa, porque sempre quando a gente fala desse assunto de testemunho, de proclamação do Evangelho, nós nos sentimos desconfortáveis. Na verdade, porque nós temos dificuldade com essa prática. Talvez se eu perguntasse para quantas pessoas você testemunhou essa semana, como é que você reagiria? Se eu abrisse agora a oportunidade para publicamente perguntar para você, quantas pessoas você testemunhou de Cristo? Para quantas pessoas? Talvez essa pergunta trouxesse um incômodo para a sua vida. Então esse texto, no mesmo texto em que Jesus diz a sua expectativa em relação a nós, diz o que ele espera de você, ele também diz uma coisa muito importante. Jesus não nos dá atribuições sem nos dar capacidade. É muito interessante porque no texto ele vai dizer: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e aí, com esse poder que atua em mim, vocês serão minhas testemunhas. Irmãos, o poder para testemunhar do Evangelho de Deus não está na nossa força, na nossa capacidade, vem da dependência do Espírito Santo de Deus que já está em nós. Você não está sozinho na tarefa do testemunhar. Deus não está dizendo, se vire. Não, Deus está dizendo, meu filho, você tem o Espírito Santo de Deus. Você é o templo de Deus nesse mundo, você é a casa de Deus. E você anda por todos os lugares dessa cidade. Você anda em muitos lugares, e nos lugares que você anda, você tem esse desafio de, usando essa força que está em você, que está em nós, que está naquele que é servo de Deus, você falar desse Senhor que vive, que morreu e que reina para todo sempre, que salvou a sua vida. Então nota, meus irmãos, que ao mesmo tempo que Deus deixa claro a expectativa dele em relação a nós, ele também diz como nós faremos isso. Nós faremos na força do Espírito Santo de Deus. De fato, alguém que não tem o Espírito Santo de Deus não consegue testemunhar, não tem força. Mas alguém que tem o Espírito Santo de Deus, que é convertido no Senhor, essa pessoa tem tudo o que ela necessita para testemunhar do Senhor. Ela tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, mesmo quando a gente diz isso, ainda fica um pouco desconfortável. Mas como é que eu faço isso? Muitas vezes o fato de não fazermos leva ao fato de não fazermos. Deixa-me explicar. Você não tem costume de cozinhar, e aí você inventa de fazer uma comida. Na primeira vez que você faz, não dá nada certo. Qual é a sua tendência? Não fazer mais. Eu vou deixar só essa mulher cozinhar mesmo, né? Porque ela faz tão bem e eu não faço bem. O fato de você não fazer, nunca fazer, quando você vai fazer, talvez você não faça bem. E assim muitas vezes é com o Evangelho. Como eu não testemunho, quando eu vou testemunhar, eu me sinto todo desconfortável. E talvez nem queira mais fazer, porque foi tão incômodo naquele dia, mas a solução não é deixar de fazer, mas é na força de Deus, e no testemunho de Deus, na força que Deus dá, testemunhar do Evangelho de Cristo. Por isso, nessa noite eu queria trazer você para um exemplo de como nós podemos testemunhar, ou como nós devemos testemunhar. Como é que nós podemos testemunhar de Cristo? Se Deus espera que nós testemunhemos dele, como é que eu posso fazer isso? E aqui, por incrível que você ache, eu quero lhe convidar a ir para o mesmo livro que nós visitamos quando eu estive aqui pregando da última vez no ano passado, que é o livro de... Esse aí mesmo, abra aí. Daniel. Eu quero lhe convidar para ir para o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é um livro fantástico e talvez você se identifique muito com o livro de Daniel. Abra aí no livro de Daniel e volte aqui comigo e deixa eu lhe fazer uma pergunta. Imagine a cena. 4 jovens, por que não chamar de pré-adolescentes? Porque eles tinham entre 13 e 15 anos. Essa é a idade dos amigos de Daniel e de Daniel. É a história, o livro de Daniel conta a história de 4 jovens adolescentes que foram tirados da casa dos pais, levados para uma terra distante, e lá viver no meio de um povo que não conhecia Deus, não temia Deus e era contrário a Deus. Imagine, se você ouvisse uma história assim, sem conhecer o final, você diria que daria certo?
Não, você diria, o fim desses meninos aí vai ser terrível, vai ser trágico. Só que quando você lê a história de Daniel, qual foi o fim desses meninos? De 13, 14, 15 anos. Foi um fim glorioso. Então, nota como Daniel e os amigos de Daniel têm muito a ver, talvez, com você e comigo, no aspecto do testemunhar. Porque quando a gente olha para esses meninos, a gente poderia dizer assim, o que é que 4 meninos de 13 anos têm para dizer para o mundo? Um menino de 13 anos, 14 anos, tem a capacidade de poder impactar alguém com o seu testemunho? Será que um menino de 13 anos, e aqui pais, cuidado com as expectativas que você tem em relação aos seus filhos, às vezes nós vivemos num mundo que a gente impulsiona os adolescentes para menos. A gente acha que os adolescentes não têm capacidade, que eles não conseguem assumir compromissos, que eles não conseguem prestar atenção numa pregação, que eles não conseguem participar de um pequeno grupo, que eles não conseguem interagir. Cuidado com as expectativas que você coloca sobre os seus filhos, adolescentes. Deixe-me lhe dizer que eles são grandemente capazes, talvez mais do que nós, mais velhos. E exemplo esse, Daniel e os seus amigos, meninos de 13 anos, mas que viveram um testemunho tão fantástico, que impactou todo aquele contexto da Babilônia. Então, se você se acha como os meninos, como aqueles meninos de 13 a 15 anos, que não tem o que dizer para o mundo, então essa mensagem é para você, meu irmão. Porque esses meninos, aparentemente, eles não têm nada para dizer, mas eles têm muito a dizer. E assim é todo discípulo de Cristo. A gente pode parecer não ter nada para dizer, mas nós temos muito a dizer. Então, como nós podemos proclamar o Evangelho, proclamar Cristo ao mundo? Aqui, eu quero lhe convidar, e eu vou ser bem rápido no livro de Daniel, então você vai lá para o livro de Daniel, e eu vou mencionar a maioria das passagens, porque elas já são conhecidas, talvez da maioria. Mas o livro de Daniel, ele é um livro que narra a história de um povo que é tirado da sua terra, levado para uma terra inimiga para passar 70 anos e depois de lá voltar. Os primeiros a chegar nessa terra foram esses jovens judeus de 13 a 15 anos que lá chegaram. E quando lá chegaram, foram colocados para viver no meio de pessoas que não temiam a Deus. E é aqui onde entra a primeira maneira como nós devemos testemunhar. Testemunho de Cristo, vivendo. Deus espera que nós tenhamos um testemunho vivo. Isso significa dizer que nós devemos viver o Evangelho. O testemunhar de maneira vívida, de maneira experiencial, no vida na vida, na experiência do dia, é fundamental. Testemunhar vivendo foi a primeira maneira que os amigos de Daniel fizeram lá naquele contexto ímpio chamado Babilônia. Pode passar o próximo. Eles chegam lá, eles não conhecem ninguém, eles estão perdidos lá naquele contexto, só que eles, ao invés de viverem como a cultura pagã, eles vão viver como Deus quer. Meus queridos, isso tem a ver com você? Será que você, assim como os amigos de Daniel, vive cercado de pessoas que não temem a Deus? Será que você, assim como Daniel e os seus amigos, vive numa cultura que não lhe impulsiona para obedecer, pelo contrário, lhe impulsiona para pular o relacionamento com Deus? É assim esse mundo, é o mundo fora do relacionamento com Deus. É o mundo que Daniel e os seus amigos viveram e é o mundo que nós vivemos. E nesse contexto é onde Deus nos desafia. Olha, vocês serão minhas testemunhas. E uma testemunha não testemunha apenas com a voz. A voz é uma parte importante, mas nota que a testemunha, ela transmite com a vida. E como é que nós percebemos isso aqui na vida desses amigos de Daniel? Vá para o capítulo 3, por favor. E enquanto você abre no capítulo 3, deixe-me rapidamente lhe dizer o que acontece no capítulo 3. Nabucodonosor teve um sonho, era o rei da Babilônia, o homem grande, o poderoso e soberbo, altivo, e ele tem um sonho. Ninguém consegue adivinhar o sonho de Nabucodonosor. Ele queria que as pessoas adivinhassem. Deus então deu a Daniel a capacidade de entender o sonho. Daniel revela o sonho a Nabucodonosor, e o sonho diz que tinha uma grande estátua,
e que nessa grande estátua a cabeça era de ouro, mas os pés eram de barro e ferro, e essa estátua, porque não tinha firmeza, ela era destruída, inclusive a cabeça de ouro, que era quem? Nabucodonosor, o rei que estava lá. E Daniel disse esse sonho para ele, disse a revelação para ele, e é muito interessante porque no capítulo 3, aquele rei, que Deus disse para ele, olha, você é a cabeça de ouro, mas você vai passar. Ele mandou construir uma estátua de 27 metros de altura, por 3 metros de comprimento, toda de ouro. Sabe o que ele queria dizer com isso? Que ele não era só a cabeça de ouro, ele era todo de ouro, e o reino dele, quando ia passar? Nunca vai passar. Meu reino nunca vai passar. Deus disse por meio de Daniel que o meu reino vai passar, mas o meu reino nunca vai passar. E ele manda construir uma estátua toda de ouro, e ele tem uma ideia altiva, e ele diz, olha, todo mundo vai adorar. Quando a música tocar, todo mundo deve se prostrar e adorar quando essa música tocar. Olha o que diz o versículo 12. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, capítulo 3, versículo 8. Vou ler novamente, versículo 12. Alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que o rei encarregou da província da Babilônia, não lhe dão atenção, ó rei. Recusam-se servir a seus deuses e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Imagine a cena aqui. A cena é essa. Daniel e os amigos estão lá. Daniel não é mencionado, talvez esteja viajando. O ponto é que os amigos de Daniel, quando o rei tocou a música, não se prostraram, não adoraram, eles permaneceram firmes, testemunhando com a vida. E o rei nem viu, mas outra pessoa viu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode nem perceber, mas tem gente olhando para você o tempo todo. E talvez você já tenha vivido a experiência de alguém ter apontado justamente um erro que você cometeu na vida, normal, somos seres humanos, e você pensava que ninguém nunca tinha percebido. As pessoas estão vendo, especialmente quando você diz que é discípulo de Cristo, as pessoas estão olhando para você. Isso é supernatural. E estavam olhando para a vida dos amigos, Daniel, e chegam lá e dizem, olha, rei, tem uns judeus aí que não estão adorando a estátua, não. E é muito interessante isso. Porque nota que você já conhece o final da história, você deve saber que no final dessa história, eles não adoram essa imagem, e o rei fica furioso, quer matá-los, mas eles são exaltados, Deus livra eles. Mas sabe o que é interessante? É que se você notar no versículo 12, diz assim, todos os judeus, é assim que está escrito aí na sua Bíblia? Não. Alguns judeus. Se você voltar um pouquinho mais na sua Bíblia, lá para o capítulo 1, lá no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Trouxesse o quê? Alguns jovens. E agora vai para o versículo 6. O versículo 6 diz, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Entre os escolhidos. Então deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Daniel e os seus 3 amigos eram alguns dos judeus, mas eles não eram todos os judeus. Sabe o que isso significa, meus irmãos? É que Daniel e os seus amigos tiveram o privilégio de testemunhar de Deus na Babilônia, mas vários judeus perderam esse privilégio. Não pense que Daniel e os seus amigos eram os únicos judeus ali, tinham outros judeus, que foram levados inclusive com Daniel e com os amigos de Daniel. Sabe qual é a diferença? É que uns testemunharam com a sua vida e outros negaram com a sua vida. Esse texto nos ensina com grande importância como a vida ela testemunha de Deus. O rei ficou furioso, valente, porque aqueles homens
desobedeceram, pecaram, falharam em obedecer a ordem e o decreto do rei, mas não falharam em obedecer a Deus, testemunharam de Deus. O versículo 18, volte lá para o capítulo 13, ou 3, versículo 19, capítulo 3 e 19, diz que Nabucodonosor se ofereceu tanto, que ele mandou esquentar a fornalha muitas vezes mais, ficou irado. E ele manda que aqueles homens sejam lançados no fogo, lançados. E eles são lançados numa fornalha de fogo quente, que matou até quem jogou. Mas o texto diz que Deus livrou aqueles homens, que decidiram, eles poderiam ter sido mortos, mas Deus decidiu livrá-los. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Aqueles homens poderiam ter sido mortos, e não iria mudar nada. Eles seriam hoje para nós exemplos de pessoas que testemunharam com a sua vida, quer tenha custado a morte, quer não tenha custado a morte. Aqueles homens que não testemunharam com a vida, continuaram também vivos, mas nós nem o conhecemos. Eles não são lembrados, porque eles fracassaram e falharam no aspecto de testemunhar com a sua vida, com o seu exemplo de piedade e de amor a Deus. O livro de Daniel, e eu desafio você a ler essa semana o livro de Daniel percebendo isso, mas o livro de Daniel tem outro evento, tem vários, mas tem outro evento muito conhecido que tem um testemunho de vida. Daniel, na cova dos leões. Lembra? O rei altivo diz, olha, está lá no capítulo 6, ele diz, olha, a partir de hoje, ele recebe a sugestão, ninguém deve orar. Só que Daniel era um homem que amava Deus com a sua vida, e ele tinha na prática da sua vida a oração. E então é formulado um decreto dizendo que quem orar vai ser morto. E você conhece a história, você sabe que Daniel, quando soube daquele decreto, quando ele soube que o decreto foi assinado, olha aí por favor comigo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, capítulo 6, versículo 10, diz que quando Daniel soube que um decreto contra a vida de obediência dele foi estabelecido, capítulo 6, versículo 10, olha o que diz, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Testemunho de vida. Interessante o testemunho de vida, porque o versículo 11 diz que os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Fantástico isso. Aqueles homens já sabiam que Daniel estaria orando. Irmãos, para aqui e pense. Se você ler o início do capítulo, os homens decidiram assim, vamos ver como é que a gente pega Daniel, a gente tem que matar esse homem, mas ele faz as coisas tão retas, como é que a gente vai pegar ele? Aí eles chegam à conclusão que eles só vão pegar Daniel se for em alguma coisa relacionada ao relacionamento dele com Deus. Sabe o que aqueles homens estão constatando? Que a única coisa que Daniel não estava disposto a abrir mão era o relacionamento dele com Deus. E sabe qual é a grande maravilha? É porque ele estava certo. Aqueles descrentes, aqueles ímpios estavam certos. Daniel não estava disposto a sacrificar nada pelo relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, a vida com Deus seria prioridade, mesmo que custasse a morte. Irmãos, amigos, Deus preza por uma vida bela. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus andou aqui por toda parte fazendo bem. A vida de Jesus foi uma vida exemplar. Não apenas o seu discurso, não apenas a sua fala, mas a sua vida foi imaculada. Foi fantástica a vida de Jesus. Claro, nós somos imperfeitos, falhamos, mas, meus irmãos, nós precisamos prezar por uma vida que apresenta Cristo. Olha para a vida de Jó. Muito interessante a vida de Jó, porque Satanás diz, olha, só te serve desse jeito, porque tem tudo. Mas ele estava certo? Não, ele estava errado. Tirou a saúde, Jó continuou servindo a Deus. Tirou os bens,
Jó continua servindo a Deus. Tirou a família, Jó continua servindo a Deus. Uma vida de testemunho. Irmãos, que Deus nos ajude, com a graça dele, a entender que aquilo que você faz de segunda a sábado é tão importante quanto o que você faz no domingo. Não basta vir cantar no domingo, não basta ouvir uma boa palavra no domingo, se a nossa vida de segunda a sábado não reflete uma vida de caminhada com Deus e uma vida que instiga pessoas para mais perto de Deus. Aquilo que nós fazemos, a maneira como você trata os seus alunos na escola, a maneira como você trata seus filhos em casa, a maneira como você lida com o seu trabalho chato, difícil, a maneira como você trata os seus clientes, tudo isso é uma maneira de você testemunhar de Deus. Olha que Daniel está num contexto perdido, fora da sua terra, fora do contexto inclusive de Deus, mas ele está ali testemunhando com a sua vida. Não menospreze o testemunho de vida, ele é tão importante quanto qualquer outra área da vida cristã. Jesus não apenas falou, lembre-se, ele viveu. E Jesus não apenas manda falar, ele manda viver o que falamos, ele manda caminhar com ele. A vida de Daniel e dos seus amigos foi uma prova de que nós precisamos e podemos testemunhar vivendo. Então amanhã, quando você for para o trabalho, entenda, eu estou indo para o ministério. Amanhã, quando você for estudar, diga, eu estou indo servir a Deus. Amanhã, quando você for jogar bola, diga, eu estou indo servir a Deus e testemunhar com a minha vida lá no futebol. Entenda que as suas ações em qualquer área que seja, ou elas vão testemunhar de Cristo, ou elas vão afastar pessoas de Cristo. Daniel e os seus amigos testemunharam vivendo. Mas Deus também espera que a gente testemunhe de outra maneira. Que outra maneira? Falando. Em alguns momentos você não tem a oportunidade de falar, mas em outros momentos você tem a oportunidade de falar. E é muito interessante porque em vários momentos Daniel e os seus amigos vão ter a oportunidade de falar. Olha o capítulo 2, volte lá comigo, hoje você vai mexer na Bíblia um bocado aí, mas o capítulo 2, quando Daniel vem falar com o rei Nabucodonosor sobre aquele sonho da estátua de ouro, e lembra, aqui é um jovem que está se dirigindo para um rei, imagina as pernas tremendo, né? Daniel era um jovem, eu imagino que isso aqui deve ter dado um frio na barriga, terrível, falar ao rei, e mais difícil, falar a verdade de Deus para um rei que não acredita em Deus. O versículo 27 diz assim, olha o que Daniel diz, Daniel 2, versículo 27 diz, Daniel respondeu para o rei, não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar os segredos do rei, mas há um Deus nos céus que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual o sonho e as visões. Olha o versículo 44. Daniel diz, enquanto esses reis estiverem no poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado, reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Irmãos, um menino está falando para o rei que não aceita ser contrariado, dizendo, o seu reino vai ser derrubado e o meu Deus vai estabelecer um reino que nunca vai ter fim. Entende? É um testemunho falado e vivido com coragem na dependência do Senhor. Mas Daniel não é pontualidade. Você tem, por exemplo, lá no capítulo 3, vá para o capítulo 3, porque os amigos de Daniel, no momento então também que são levados lá para adorar o contexto da estátua, eles não adoram, e eles falam, eles testemunham. Olha que, por favor, o que diz o capítulo 3, o versículo 16, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei, se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos nos salvará. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei, mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Irmãos, isso foi um testemunho falado por jovens que tiveram coragem de proclamar do seu Deus.
em um contexto de perseguição, prisão, que eles poderiam, como tentaram, que eles fossem mortos. E eles foram fiéis a Deus. Se você for lá para o capítulo 4, lá para o capítulo 6, você vai encontrar esses jovens que foram crescendo lá na Babilônia, testemunhando, falando, proclamando o Evangelho. Isso significa dizer, irmãos, que nós temos uma grande oportunidade dada por Deus de testemunhar também com a nossa voz, falando o Evangelho. Meus queridos, embora o testemunho de vida ele é importantíssimo, entenda que a fé vem pelo ouvir. E para alguém ouvir e exercer fé, você precisa falar. A vida da igreja de Deus depende, claro que Ele que instiga, mas Deus decidiu contar com a instrumentalidade de homens e mulheres, vocês e eu, que vamos testemunhar do nosso Senhor falando dEle, proclamando dEle, apontando para Ele, na vida, no dia a dia. A gente faz isso em programações, mas essa proclamação é para acontecer no dia a dia. Por que o que está acontecendo aqui é alguém talvez perguntando, por que você não vai adorar? Não, eu não vou adorar, porque eu sirvo a um Deus verdadeiro e fiel, e eu só adoro ao meu Deus. Aplica isso ao seu trabalho. Como é que você pode apontar para Jesus no seu trabalho, com a sua voz? Como é que você pode levar pessoas para conhecer mais a Deus e mais Jesus por meio da sua voz, meu irmão? Que Deus lhe deu essa bendita e abençoada voz para você falar de Jesus. Olha que jovens simples como Daniel e os seus amigos estão aqui com coragem, em face da morte, proclamando o Evangelho. Nós vivemos num contexto que muitos cristãos têm falado sobre o medo de viver em um país em perseguição, em um país totalmente contrário a Deus, e viver em um país que a perseguição é grande, tão grande, que é proibido pregar o Evangelho. Mas eu lhes pergunto, quem nos leva a proclamar o Evangelho é o contexto ou é a dependência de Deus? Porque se como povo de Deus nós não proclamamos no momento que nós temos liberdade, proclamaremos num contexto de perseguição. Quem não é fiel no fácil, será fiel no difícil. Quem não proclama com alguém dizendo, sente aqui e fale comigo, vai proclamar com arma na cabeça e dizendo, proclame e morra. Deus nos dá hoje um grande privilégio, que é de falar do nosso Senhor. Você tem uma voz, você vive em um país livre, e você está em tantos lugares, e você tem o privilégio de falar da pessoa mais importante desse mundo, que é o Senhor Jesus. Não perca a oportunidade de ser um instrumento de Deus, sim, como Daniel e os seus amigos. Você tem muito para falar, meu irmão. Você tem muito para dizer. Não se cale. Seja fiel ao Senhor, testemunhe com a sua vida, testemunhe falando, fale de Jesus Cristo. Lembre-se, Ele não se envergonhou de você na cruz, Ele deu a sua vida, derramou com coragem. Tenhamos coragem, meus irmãos, para proclamar falando. E por fim, tenha coragem e testemunhe sofrendo. Sofrendo, sim. Sofrendo. É muito interessante porque, apesar de nós não vivemos num contexto de que o cristianismo traz morte física, grande parte do período da igreja já enfrentaram isso. E mesmo no período de Jesus, que isso não acontecia com tanta frequência, pelo menos não naquele período de Jesus, mas Jesus deixa claro, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. O que é que ele está querendo dizer? Esteja disposto ao sofrimento. Porque para agradar a Deus você tem que passar por sofrimentos, não é verdade? Para testemunhar vivendo honestamente, vivendo dignamente, vivendo de maneira que agrada a Deus lá no seu trabalho, você tem que sofrer? Tem que ser diferente? Tem.
lá na escola, no meio dos amigos, em todos os lugares. O testemunho traz um preço, e esse preço traz sofrimento. Sofrimento tem níveis, mas é sofrimento. E eu coloquei o sofrimento por último, não porque ele é a última parte, mas na verdade para dizer que o sofrimento faz parte de todo o processo de testemunhar. É impossível testemunhar de Jesus Cristo sem dizer sim para o sofrimento. É por isso que o Senhor Jesus, na sua palavra, nos diz que nós devemos considerar a graça de sofrer pelo nome de Deus. A Bíblia diz que a salvação é uma graça, mas que o sofrimento também é uma dádiva de Deus. Os discípulos de Cristo também sofrem. E não é algo particular desse momento da igreja. No período de Israel, note, o sofrimento já estava presente. Nós estamos aqui admirando a vida desses jovens que, com a graça de Deus, fizeram algo fantástico, eles testemunharam. Mas vamos considerar como foi que eles fizeram isso? Como foi, ou a que custo foi, que Daniel e os amigos testemunharam de Deus? Eles chegam lá, capítulo 1, versículo 8, diz: resolveu firmemente Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei, e nem a comida, nem com a bebida que ele bebia. Daniel decidiu testemunhar de Deus vivendo. Para isso ele teve que se abster da comida do rei. Para isso ele teve que se abster dos prazeres, que naquele contexto era um prazer grande. Daniel e os seus amigos tiveram que, por conta do testemunho fiel a Deus, sofrer. Lembra que Daniel e os seus amigos, quando eles são procurados lá por Nabucodonosor para serem mortos, eles vão orar e dizer: Senhor, nos ajuda a entender esse sonho para a gente poder dizer e não morrer com todos os magos. Dependência de Deus, sofrimento. Coragem para ir lá diante do rei, sofrimento. Olha para os amigos de Daniel: não vamos nos prostrar. Imagine a tensão, irmãos. Já passou por uma pressão na vida? Agora imagine essa pressão. Rapaz, todo mundo vai se abaixar naquela hora, meu amigo. E só nós vamos ficar de pé e essas pernas tremendo, doida para baixar. E a gente não pode, porque tem que ser fiel a Deus. Irmãos, não vamos simplificar o texto. Aqueles homens tiveram, talvez no coração, vontade de baixar. Porque quem aqui quer morrer de graça? Mas o amor por Deus era maior. Então eles disseram: isso pode nos custar a vida, mas nós não vamos negligenciar Deus. Isso não foi só os amigos de Daniel que fizeram. Lembra de Estevão? Ele morreu por testemunhar falando. E ele morreu. Mas o exemplo dele está aí. A galeria de Hebreus 11 tem uma lista de homens e mulheres que morreram por testemunhar com a vida, morreram por testemunhar vivendo, morreram por testemunhar falando e morreram por testemunhar sofrendo. Lá em Casa Nova nós temos um grande exemplo de alguém que testemunhou sofrendo. Pedro Fernandes, meu tio. Ele morreu com um câncer gravíssimo, que fazia ele sentir várias dores, fortíssimas dores. Tão forte que morfina não tirava a dor. Voltava na mesma hora. E tio Pedro Fernandes faleceu recitando Salmo 119, cantando e dizendo: Deus é bom. O sofrimento gera um testemunho fantástico. Você quer um exemplo bem perto de nós? Eu ando ali no Residencial Pomares. Juniette tem andado demais lá com vários irmãos aqui da igreja. E sabe o que as mães dizem? Mas que doidice é essa de vocês, de num calor do sol quente desse, vir lidar com tanto menino. Eu doido querendo mandar esses meninos embora e dar tudinho. E vocês vindo para cuidar das crianças. Sofrimento, dedicação, gera um grande testemunho. Não é à toa que várias mães estão chegando ali precisando de pessoas para conversar com elas e evangelizá-las. Por quê? Porque elas estão vendo pessoas que testemunham com o sofrimento. Irmãos, o sofrimento na vida do discípulo não é em vão. O sofrimento na vida do discípulo é parte da obra de Deus. Deus
trabalha em nós por meio do sofrimento. E na vida dos amigos de Daniel não foi diferente. Você acha que quando Daniel foi lá orar, eu vou orar como de costume, ele já não sabia que ele iria morrer ali, seria jogado na cova dos leões? Sabia. Interessante que ele disse que quando as pessoas chegaram, encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. Talvez ele estava falando: Senhor, eu sei que talvez eu vou morrer, mas nesse mundo o que me vale é agradar ao Senhor. Irmãos, você tem muito para falar, meu irmão. Você e eu temos muito para viver na dependência de Deus, e nós temos muito para sofrer. Talvez, meus amados irmãos, a grande luta do nosso coração e da nossa vida é porque a gente talvez não está aberto para o sofrimento como Deus espera. Talvez a falta do proclamar, do testemunhar com a voz, é justamente por conta do sofrimento. Talvez o proclamar com a vida, fazer o que é certo lá no trabalho, fazer o que é certo lá na escola, lá em casa, talvez o problema seja justamente o sofrer. Eu tenho que sofrer. Eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que dar mais de mim, eu tenho que me sacrificar mais. Irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, entenda uma coisa: o sofrer pela causa de Cristo é uma das maiores bênçãos que nós temos nesse mundo. Olha, eu vou lhe dizer que sofrer não é bom não, e você sabe disso. Pela causa de Cristo também não ajuda não, é sofrimento do mesmo jeito. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, para a obra que nós vamos lembrar nessa noite com a ceia do Senhor, daquilo que Ele fez na cruz por nós, e lembrar que um dia nós estaremos diante desse Rei, isso me instiga a sofrer, não sei você, isso me instiga, porque Ele sofreu por mim. Então olhe para o exemplo de meninos que não tinham nada para dizer para o mundo, mas na dependência de Deus, testemunharam vivendo, testemunharam falando e testemunharam sofrendo. Meninos, mas meninos, que talvez quando chegarem na eternidade, se depararão com Nabucodonosor, um rei altamente soberbo, alguém dificílimo de evangelizar, mas que termina a vida no capítulo 4 engrandecendo o Deus de Daniel, que talvez tenha sido o Deus dele. Por meio de quem? De um menino velho. Mas que na dependência de Deus testemunhou vivendo, testemunhou falando, testemunhou sofrendo. Irmãos, o maior galardão que você e eu iremos receber no céu é a alegria de ver o sofrimento nosso derramado em vidas alcançadas pela graça de Deus. Vidas a começar pela sua casa, sua família, dedique-se a ela. Vidas a começar pelas pessoas que estão ao seu redor, que precisam de Cristo. Vidas que estão espalhadas, irmãos, ao redor de nós. Missão para nós. Desafio para nós, para testemunharmos, falando, vivendo, sofrendo, em todos os sentidos. Que Deus nos ajude, com a graça dEle, a poder olhar para essa ceia do Senhor que nós vamos celebrar hoje e dizer: Senhor Jesus, obrigado. Porque mesmo sendo alguém que eu acho talvez não tem nada para falar, mas obrigado porque o Senhor nos dá vários exemplos de pessoas simples, mas que na dependência do Senhor tinha muito para falar. Obrigado, Senhor Jesus, porque hoje nós podemos olhar e lembrar do sacrifício do Teu Filho. Ele derramou o sangue, Ele entregou o seu corpo. Então o que é um solzinho de tarde? Então o que é ganhar menos? O que é fazer o que for? Aí você pensa na sua realidade. O que é sofrer mais um pouquinho para que o Senhor seja engrandecido? Irmãos, que Deus nos conceda essa graça, que nós não percamos esse privilégio de sofrer pela causa daquele que sofreu por nós. Amém? Quero convidar os irmãos diáconos até aqui à frente, o grupo de louvor também, e eu quero convidar você a, em atitude de oração, orar ao Senhor e dizer: Senhor, nos ajuda a entender que nós temos muito para falar nesse mundo, que mesmo simples, falhos, imperfeitos, sim, mas nós temos muito, nós somos representantes de Deus nessa terra, mensageiros de Deus. Você pode, meu irmão, deve ser bênção na vida daqueles que estão ao redor de você, na vida do seu próximo. Nós vamos orar ao Senhor e pedir a graça de Deus sobre nossa vida nesse momento. Vamos orar?
Ó Deus bendito, nós rendemos graça e glória ao Teu nome, Senhor, porque foi o Senhor que nos encheu com Teu Espírito Santo. Foi o Senhor e não dependeu de nós, Senhor, a vinda do Teu Filho Jesus Cristo a esse mundo. Obrigado porque o Teu Filho veio livremente, viveu de maneira perfeita. Palavras dóceis, firmes, mas dóceis. Palavras, Senhor, de alguém que ama pessoas e que decidiu testemunhar a elas com a sua vida, com a sua fala e por meio do sofrimento. Deus bendito, nós rendemos graça ao Teu nome, Senhor, porque nós, embora falamos hoje do exemplo de Daniel e seus amigos, pessoas como nós, mas nós temos um melhor exemplo. Nós temos Jesus, Senhor, o Teu Filho bendito, que durante o tempo que viveu nesse mundo testemunhou com a sua vida, indo por toda parte fazendo bem. É o nosso exemplo, que veio a esse mundo e que testemunhou com a sua fala, ministrando o Evangelho, e que finalizou a sua vida terrena nesse mundo, Senhor, ministrando a nós e testemunhando o seu amor em sofrer na cruz por nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado pela ceia do Senhor que nós celebramos hoje, para honrar o Senhor, para em Ti agradecer, Senhor, porque um dia nós estaremos na Tua presença, celebrando essa ceia com o Senhor, não porque somos perfeitos, mas porque o Senhor nos comprou para Si. Deus, nós te damos graças, porque o Senhor não desistiu de nós, o Senhor pagou um alto preço por nós. Nós Te amamos, Senhor, e nessa noite queremos agradecer pelo desafio, mais uma vez renovado a nós, de poder servir ao Senhor, testemunhando ao mundo, falando da boa notícia que o Senhor nos trouxe. Nos ajuda nisso, Senhor, e que um dia nós possamos estar reunidos na Tua presença, celebrando vidas que foram alcançadas por meio do Teu Filho Jesus Cristo e por nosso testemunho. Nós Te rendemos graças e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.